Chamar Israel. Vai ser a música de amanhã. João 21. Existe uma regra hermenêutica que é fundamental. Na verdade, é uma tripla regra. Regra 1, contexto. Regra 2, contexto. Regra 3, contexto. Quais são as 3 regras mais importantes da hermenêutica? Contexto e contexto. Exato, porque sem contexto a gente não entende o texto. Tá? E alguns contextos são extremamente importantes para trazer luz ao texto. E o contexto que eu queria usar para trazer luz para esse texto que nós vamos ler é o contexto de Jesus logo depois que Judas sai, lembra? Judas sai, depois de, obviamente, Jesus dar a ele o comando que você tem de fazer, faz-o agora, faz-o depressa. Ele sai. Jesus então diz aos seus discípulos: olha, eu preciso ir embora, e para o lugar onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro entra em cena. E Pedro diz assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Então Jesus olha para Pedro e diz assim: para onde eu vou, você não vai conseguir me seguir. Até ali, Pedro podia seguir a Jesus. Mas até a casa do Pai, que há muitas moradas e para a qual Jesus voltaria, Pedro não conseguiria seguir a Jesus. Então, nessa mesma hora, quando Jesus diz: para onde eu vou, você não vai poder me seguir, Pedro diz assim: Senhor, darei a minha vida por ti. Senhor, darei a minha vida por ti. Você pode perceber um sorriso no canto da boca de Jesus, ouvindo isso de Pedro? Pedro olhando para ele, Jesus está perto da crucificação, e Jesus ouve Pedro olhar para ele e dizer assim: Senhor, darei a minha vida por ti. O que Jesus diz a ele? Você dará a sua vida por mim. Que ironia deliciosa, porque 2 coisas apresentam-se aí. Primeiro, você daria a sua vida por mim. Na história do Criador, quem tem de dar a vida não é você. Quem tem que dar a vida sou eu. Jesus sabe que quem vai dar a vida ali não é Pedro. É ele que vai dar a vida por Pedro, não Pedro por Jesus. Mas a segunda ironia, que é deliciosa, é que quando Jesus diz: você dará a sua vida por mim, não é só pelo fato de que é Jesus quem pode dar a vida e salvar Pedro, mas é também pelo fato de ele conhecer Pedro e saber que Pedro não tem coragem suficiente para dar sua vida por Jesus. Jesus sabia que Pedro estava dizendo algo que ele não seria capaz de cumprir. Quando eu olho essa passagem, eu fico cheio de alegria e de esperança, meus irmãos. Depois que eu vejo Pedro na Bíblia, Pedro é um bom referencial. Porque se Pedro foi discípulo de Jesus, meus irmãos, qualquer um aqui desse grupo aqui vai poder ser. A régua ficou numa boa medida, e numa medida em que a gente, quando olha para Pedro, diz assim: Senhor, se ele for escolhido do Senhor para ser teu discípulo, eu também posso. Por quê? Porque quando Jesus diz: você dará a sua vida por mim, Jesus sabia muito bem quem era Pedro. Mas Pedro, ao dizer: darei minha vida por ti, não está revelando a mesma coisa que Jesus está revelando. Se Jesus, ao perguntar: você dará a sua vida por mim, ele revela alguém que conhece Pedro mais do que Pedro conhece ele mesmo. Quando Pedro diz: Senhor, darei minha vida por ti, Pedro está revelando a ignorância dele mesmo. Se ele soubesse quem ele era, jamais Pedro duvidaria. Jamais Pedro diria o que ele disse para Jesus. Se ele soubesse quem ele realmente era, ele jamais diria: Senhor, darei a minha vida por ti. Mas o que a gente vê é Jesus olhando para ele e dizendo: você dará a sua vida por mim? Hoje mesmo. Você vai me negar? Quantas vezes? 3. Não é a regra hermenêutica agora, não. É 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes.
E o que a gente vê? Pedro negando 3 vezes. E é interessante porque Pedro nega as 3 vezes quando ele é reconhecido pelos outros. Quando os outros o reconhecem como um seguidor de Jesus. Então imagina que depois que Jesus morre e a palavra de Deus se cumpre, existe um outro som que não é aquele que saiu da boca de Jesus quando ele dá o seu último brado e expira. Mas é quando Jesus disse: hoje mesmo o galo vai cantar. E o galo cantou, e ele sabia muito bem o que significava o canto daquele galo. O canto daquele galo significava não outra coisa senão: eu não consegui honrar o meu Senhor. Eu sou um traidor. Será que o Evangelho alcança crentes traidores? Não estou me referindo aqui meramente a não seguidores próximos de Jesus. A gente viu agora há pouco, existem as multidões, elas podem seguir a Jesus à distância, sem comprometimento algum. Mas eu quero aprofundar um pouquinho com você nesse pouco tempo que a gente tem aqui. Será que mesmo aqueles que estão próximos de Jesus não podem fraquejar? Não podem ter um momento de covardia, um momento de fraqueza, um momento de mesquinhez, um momento sórdido na vida, um momento pequeno na vida? Pedro, ele foi pequeno. Pedro, ele foi sórdido. Você pode pensar todas as coisas de Pedro. Mas o que você não pode fazer, jamais na sua vida, é não se identificar com ele. Pedro, ele dá voz a cada um de nós. Quando próximos de Jesus, não conseguimos segui-lo como deveríamos ou como dizemos que deveríamos segui-lo. Mas Jesus ressuscita e de repente um encontro extraordinário acontece com Pedro e Jesus novamente. Esse encontro está em João 21 e é muito pequeno o trecho, mas é muito significativo. E o trecho que eu quero ler com vocês vai do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá. E o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Essa é uma passagem extremamente significativa.